Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ok, Lazinho. Tô procurando aqui. Boa noite, gente. Vamos convidando os amigos aí. Eu tô só tentando localizar aqui o Lazinho, que ele entrou, mas eu não tô visualizando. Tu pode acenar pra mim, Lazinho, pra poder te convidar, que eu não tô vendo. Boa noite, gente. Vai clicando aí no aviãozinho, convidando as pessoas para assistirem, os colegas. Isso é muito importante para todo mundo. Agora. Gente, vamos curtindo aí a live, clicando no coraçãozinho. Boa noite, Lazinho. Maravilhosa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, hoje nós estamos na noite de São João, uma noite super potente aqui no Nordeste, mas todo mundo em casa, né? Aí hoje eu tô caracterizada, né, de xadrezinho, chapeuzinho de palha. Mas uma noite super forte aqui, todo mundo preso por conta da pandemia, só nas lives de forró, né? E hoje era para estar todo mundo em Caruaru, Campina Grande, mas estamos aqui. Muitos profissionais já entraram aí para prestigiar a gente nessa live. Show, que maravilha. Parabéns pela iniciativa do TF Pernambuco, parabéns aí por vocês estarem, eu tenho acompanhado aí as lives, né? Segunda-feira teve a live com o deputado Felipe, então parabéns aí pelo engajamento do TF, acho que é muito importante, eu que sou da área também, né? Ter o TF de cada estado aí engajado em poder trazer alternativa para os profissionais, né? Já que todo mundo aí está passando, obviamente, com uma situação que ninguém esperava, né? Então, ninguém esperava toda essa situação que a gente está passando aí. Mas espero poder contribuir com vocês aí hoje, até porque, colocando aqui para o pessoal, a gente, graças a Deus, como a gente tem essa consultoria a nível Brasil, a gente tem vários cenários aí que são bastante interessantes, que eu quero contribuir com o pessoal aí de Pernambuco e do Brasil inteiro. Perfeito. Porque tem lugares que já abriram, tem lugares que já abriram e já fecharam novamente. Então, a gente está vivendo uma realidade e a ideia é poder compartilhar aí com o pessoal, poder compartilhar com os profissionais da área, os personagens, os proprietários de academia, a nossa experiência, até porque vendas é importante para tudo, né? Falo que vendas é fundamental para qualquer coisa, então acho que isso é muito importante, a gente está aqui para poder ajudar a todos. Perfeito. Gente, esse é o querido Lazinho Vieira, proprietário da GF Consultoria. E aí hoje ele está aqui com a gente para dar, assim, com um tema que eu achei maravilhoso, né? Que aí, quando a gente fala de vendas, às vezes a gente limita um pouco, mas a gente tem que entender que a vida, em todos os setores, em todos os segmentos que a gente trabalha,
né? A gente tem que vender, né? Como profissional, a gente tem que vender para os nossos clientes e os empresários também no mesmo sentido. E o tema da nossa live de hoje, ele vem como prospectar clientes e vender com consistência em meio à pandemia. Não é isso, Lazinha? Lazinha, eu queria que você se apresentasse para a gente. Como foi que você chegou na educação física e da educação física partiu aí para essa consultoria para ajudar profissionais a alavancar em carreiras e vendas e tal? Legal. Bom, eu falo que eu começo minha vida profissional com 4 anos de idade, porque eu fui, apesar desse tamanho aqui, eu fui atleta de judô, então comecei minha carreira né, na área aí com 4 anos de idade, e na minha época, né, era possível a gente já com a faixa marrom, faixa preta lá com seus 15 anos de idade, a poder dar aula. Então, logo muito cedinho, eu comecei a dar aula em escolinha infantil. E aí depois, mas eu sempre quis ir para a área de gestão. Então, logo na faculdade, aí optei, obviamente, em fazer educação física. E logo na faculdade, eu comecei já a entrar na área de gestão. E quando eu estava no segundo ano de faculdade de educação física, acabei fazendo educação física e simultaneamente fazia administração. Então, acabei me formando nas 2 faculdades. Então, tem aí a formação nas 2 faculdades. E desde então, entrando sempre na área de gestão. E a ideia inicial, como eu tinha vários colegas que tinham aberto as suas academias, eu comecei a administrar uma rede de academias grande aqui em São Paulo, de grande porte, e não tinha mais para onde crescer. E aí eu falei, poxa, por que não ajudar esse pessoal a rentabilizar o seu negócio e começar a vender? E essa consultoria nasceu há 15 anos. Fazem 15 anos que a gente tem essa consultoria, que atende a nível Brasil, de Natal, do Rio Grande do Norte, até Porto Alegre, a gente tem aí clientes. Tivemos a oportunidade de trabalhar fora do Brasil também, na Europa. Durante alguns anos, a gente teve a oportunidade de trabalhar na Europa também. Sempre na ideia de poder contribuir e passar uma verdade daquilo que a gente costuma fazer. Porque tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje e tudo aquilo que eu passo para os meus clientes são algo que a gente vivencia na prática, que a gente realiza na prática e que tem tido resultados positivos. Então, hoje o que eu posso falar para quem está em casa aí, para quem está assistindo a gente, é que é possível sim vender, mesmo com a academia fechada, é possível sim rentabilizar, mesmo com a academia fechada, né? Então, a venda ela é fundamental, né? Eu costumo dizer que se a gente fosse fazer uma analogia com o corpo humano, né? A gestão é o cérebro, né? Quem faz todo o comando do corpo inteiro. Mas as vendas é o coração e o pulmão. Então, se você não tem um bom departamento comercial, né? Então, se você não tem um bom departamento comercial na sua empresa, um departamento profissional na sua empresa, né? Realmente você tem limitação de resultado. E a ideia hoje é exatamente despertar em todo mundo a possibilidade de, primeiro, todo mundo entender que a gente está numa nova fase. E entender que a gente tem que fazer coisas diferentes do que a gente fazia antes. Não significa que a gente vai ter resultados ruins agora. O que a gente precisa ter, a única certeza que a gente tem é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, a gente vai ter resultados ruins. A gente precisa, para a gente ter resultados, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? A gente precisa ser chamado de louco. Porque todo mundo que faz coisas diferentes é chamado de louco, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Então, contando para o pessoal aqui a experiência que a gente teve, logo que estourou, obviamente nunca tinha vivido uma pandemia, mas logo que estourou, nós reunimos nossos clientes e fizemos uma proposta daquilo que nós entendíamos na ocasião, que era importante eles estarem fazendo isso. As primeiras academias nossas fecharam no dia 18 de março. As primeiras academias nossas fecharam no dia 18 de março. E aí, com isso, nós fizemos uma proposta daquilo que a gente acreditava que precisava ser feito. Primeiro, para eles não perderem clientes, ou seja, para não ter índice de evasão muito grande, que isso é muito importante também. Mas, segundo, para a gente poder rentabilizar e poder vender, né? E hoje, graças a Deus, 100 dias depois aí do primeiro fechamento, aí, né, um pouco mais, a gente conseguiu ter um índice de cancelamento muito baixo e a gente conseguiu ter venda, né, de uma forma consistente.
né? E acho que isso é muito importante a gente compreender. Ah, Lazinho, o que você fez? Você fez milagre? Como que a gente consegue vender com a academia fechada? É isso que eu quero compartilhar com vocês aqui e quem tiver depois qualquer Ótimo. dúvida se isso é possível ou não, eu sempre falo, não confie em nada do que eu falo. Se alguém tiver dúvida, é só entrar depois no nosso Instagram lá, no gap.gf, e vai ver um monte de clientes nossos que compartilharam depoimentos, que compartilharam aí os resultados. Então, quem tiver oportunidade, é só entrar lá no nosso Instagram e ver, de fato, os nossos clientes. Porque eu sempre falo, né? Que melhor do que eu falar é os meus clientes poderem compartilhar as experiências deles, os resultados que eles têm. Perfeito. Né? Então, nós da educação física, a gente sabe que melhor do que a gente falar sobre aquilo que a gente faz, o mais interessante sempre é o cliente falar por nós. Né? Então, acho que isso, quando você dá aula de personal, a melhor coisa é quando o seu cliente fala por você. Né? E eu, graças a Deus, tenho esse processo muito claro dentro das minhas empresas, que os meus clientes falam pelo resultado. Só para você saber, por exemplo, a gente teve academias que tiveram índice de cancelamento zero. Não tiveram cancelamento mesmo no meio dessa pandemia. Isso pode ser possível? Perfeito. Sim. A gente teve academias em cidades pequenas, por exemplo, tem academias em cidades pequenas de 18 mil habitantes, por exemplo, a cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, que a cliente teve índice zero. Lazinho, o que você fez? E aí é o que eu quero compartilhar com o pessoal. O que a gente propõe... Então vamos. O que a gente propõe para todos é que primeiro seja construir um novo ecossistema, uma nova forma de lidar com essa situação. E quando a gente fala de novo ecossistema, eu falo em ter que cuidar de 4 coisas que são fundamentais. A gente tem que cuidar do nosso lado financeiro. É fundamental que a gente cuide do nosso lado financeiro. E quando eu falo cuidar do lado financeiro, é não só cortar gasto, porque as pessoas acham que cuidar do lado financeiro é cortar gasto. Não é só cortar gasto, porque às vezes você acaba cortando onde você não deve cortar. Quando a gente fala do lado financeiro, é muito importante que você saiba o que cortar, como gerir a sua situação financeira. E a situação financeira é um problema para a maior parte dos brasileiros que não tem uma educação financeira. Né? Então, quando nós não temos uma educação financeira, nós temos problemas. Né? Então, é muito comum isso. Então, o próprio personal, né, que eu sempre falo, o personal tem que entender que ele é uma empresa. Né? Então, o personal ele tem que entender que ele é uma empresa, que ele não é um CPF. Ele é um CNPJ, no final das contas, ele é um CNPJ, ele deveria ser tratado como CNPJ. Então, o próprio personal, ele precisa entender que o lado financeiro dele precisa ser trabalhado de forma estratégica. Ou seja, saber aonde cortar e o que cortar, construindo assim um ecossistema. É importante que os gestores cuidem também da sua equipe, porque não dá para abandonar a sua equipe. É muito importante que nós possamos cuidar da sua equipe, porque nesse momento o que eu vi foi simplesmente a maior parte dos gestores falar, não, vai ficar todo mundo em casa, eu vou reduzir os salários, e e simplesmente isso vai ser a saída para mim, é a redução de carga horária e de salário, e vai ficar todo mundo em casa. E eu alerto os gestores que quem fez isso e não está cuidando dos seus funcionários, pode receber os seus funcionários bem pior do que eles estavam antes da pandemia. Então é muito importante você poder colocar coisas produtivas, criar uma agenda produtiva para esses colaboradores, para que esses colaboradores possam ter uma agenda produtiva, para que eles possam aí sim ter uma agenda produtiva dentro do seu negócio. Então isso é fundamental, né? A terceira coisa dentro desse ecossistema é a gente se aproximar ainda mais do nosso cliente. Então eu vi também a maior parte das academias fazendo efeito manada, que a gente fala, que é fazer a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, que é todo mundo simplesmente fazendo live no Instagram e fazendo a mesma coisa. E é muito importante que nesse momento a gente se aproxime ainda mais do nosso cliente, que a gente crie uma forma de aproximação com o nosso cliente que gere engajamento com esse nosso cliente. Então é fundamental que a gente gere essa aproximação com o nosso cliente para que a gente mostre, eu sempre falo isso, que a grande oportunidade que a gente tem de mostrar que as academias, a última coisa que a gente faz é atividade física. Na verdade, a principal coisa que a gente faz com o nosso cliente é cuidar do nosso cliente. É cuidar, né, da pessoa em si.
E agora nada melhor do que esse Verdade. momento a gente demonstrar isso, esse cuidado Esse cuidado, é verdade. com o nosso cliente, porque se a gente está com problema, o nosso cliente também está, porque essa crise não veio afetar uma pessoa só, ela veio afetar todos nós. Então, obviamente, está todo mundo com a cabeça maluca nesse ponto. Então, é por isso que a gente precisa estar se cuidando desse nosso cliente, para daí sim a gente estar se aproximando das vendas. E aí a gente está podendo realizar vendas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Da importância das vendas, que é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente produziu esse ecossistema dentro dos nossos clientes e que gerou um resultado bastante positivo, né? Bastante interessante, porque uma coisa que a gente percebe é que a gestão e principalmente as vendas, na maior parte dos lugares, elas são tratadas de forma amadora, né? Então, a maior parte das vezes, nós tratamos a gestão, eu sempre compartilho essa visão, que é assim, muita gente fala assim, Lazinho, você conhece muitas empresas, você não consegue um emprego para o meu sobrinho? Eu falo, não, consigo. Com o que ele trabalha? Ele trabalha com marketing e tal, mas tá muito difícil emprego nesse momento. Então, está muito difícil emprego nesse momento. Pode ser até de vendedor. Se você tiver emprego até de vendedor, de recepcionista, ele está aceitando. Então, quando a gente fala, né, a gente aceita colocar qualquer um para vender no nosso negócio, né, a gente está sendo procrastinador, a gente está sendo corresponsável pelo fracasso. Porque as vendas, para mim, é uma profissão tão importante como qualquer outra. E quando eu falo profissão, é necessário profissionalismo, ou seja, estudo, né? Então, quando a gente fala assim, a venda é uma coisa difícil de acontecer, esse momento é um momento complicado, com certeza, o que acontecia com a gente até então é que muitas empresas sofriam vendas, ou seja, as vendas aconteciam sem ela propor. E, obviamente, se você continuar nesse caminho, você não vai mais sofrer venda, né? Agora, o que você tem que fazer é propor venda. Ou seja, você tem que ir atrás da venda. Não é que você, está todo mundo sem dinheiro. Não, não é uma verdade isso. Porque tem gente com dinheiro. Tem menos pessoas do que tinham antes. Sim. Mas agora cabe a você ir atrás dessas pessoas. Cabe a você criar uma boa prospecção, né? Então, eu sempre falo que eu uso esse termo, que é um termo que nem é meu, mas eu uso ele, que é do Thiago Conser, esse termo, que ele fala que me apresenta um vendedor que estudou na mesma proporção de um médico, que eu vou te apresentar um milionário, né? Então, me apresenta um vendedor que estudou na mesma proporção que um médico, e com certeza eu vou te apresentar um milionário. E para mim, eu acredito que isso é a pura verdade, né? Eu acredito que quanto mais você estuda para ser vendedor, mais resultado você tem, né? Mas estudo é uma coisa que as pessoas não valorizam, né? Não é uma cultura nossa estudar, não é uma cultura nossa conhecimento. A nossa cultura é a gente entender que a gente deve, por exemplo, investir em equipamento, investir em estrutura física, né? Mas não tirar tempo para que realmente a gente possa profissionalizar o nosso departamento comercial, né? Eu que viajo muito, vários estados do Brasil, quando eu sento para conversar com o gestor, eu vou perguntar os números, ele não tem um número na ponta da língua, né? Então, é fundamental você ter os números, para que você possa estar gerindo, né, o seu negócio, você precisa estar tendo os números na sua mão. Sem números, eu falo que os números são a nossa bússola, né? Sem número, né, é como se você tivesse um barco à deriva, né? Então, quando você não tem número, é como se você tivesse com um barco à deriva, porque os números são a nossa bússola, é quem a gente guia. Então, a primeira dica para quem quer ter resultado, né, em vendas é você ter os seus números na mão, né? Então, você poder ter todos os seus números na mão. Então, você poder
compilar todos os seus números. Então, se você não tem esses números, o que são esses números, Lazinho? São números, por exemplo, a sua taxa de conversão. Quantas pessoas você tem hoje que te procuram? Ah, Lazinho, mas a minha empresa está fechada. Então, vamos estudar os números das suas possibilidades de venda. Então, o seu número de funil de vendas de ex-alunos, o seu funil de vendas de pessoas que tinham para renovar, que não renovaram, né? O seu número de despesa versus faturamento, né? O seu número, todas as suas potencialidades em prospecção, né? Então, é fundamental os números. Então, é muito importante que a gente tenha os números na mão. Então, a primeira dica para quem quer evoluir no setor de gestão, para quem quer evoluir no setor de vendas, a primeira dica fundamental é tenha sempre os seus números na mão. Quando alguém te perguntar algum número, você tenha ele na ponta da língua, porque ele é o seu guia nesse momento. Quanto mais você trabalhar de forma técnica, mais resultado direto você tem, né? Então, isso é fundamental. Exatamente. Só para você ter a noção do que eu estou falando, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, ah, Lazinho, eu preciso colocar aqui dentro da minha academia, eu preciso colocar aqui 400 alunos dentro da minha academia, 500 alunos dentro da minha academia. Então, eu preciso investir em marketing, para trazer gente, né? E aí eu falo assim, bom, mas espera aí, como que eu preciso investir em marketing se você não tem os seus números na mão? Vamos fazer uma conta aqui. Quantas pessoas entram por mês para conhecer sua academia? Ah, entra por mês para conhecer minha academia, uma média, né, vamos falar por dia, uma média de 3 a 4 pessoas por dia. 3 a 4 pessoas por dia dá, no final de uma semana, 20 pessoas na semana. 20 pessoas numa semana dá 80 pessoas no mês. 80 pessoas no mês te procurando, dá 960 pessoas no ano te procurando. E aí você fala para mim, eu preciso ter 400 alunos. Olha que coisa legal. Então entra mais gente do que você precisa ter. O que falta, então, não é entrar mais gente na sua empresa. O que falta é você aproveitar melhor essas pessoas que entram dentro da sua empresa. Então, isso é muito importante, você aproveitar melhor essas pessoas que entram dentro da sua empresa. Então, quanto mais você conseguir aproveitar essas pessoas que entram dentro da sua empresa, melhor. Aí você vai falar assim, Lazinho, mas você está falando, e o meu interesse aqui é vender no meio da pandemia, ou o meu interesse é assim que eu voltar, tá vendendo. Bom, é exatamente isso que a gente está conversando. Se para você vender no meio da pandemia, ou vender assim que você retornar, a primeira coisa é que você hoje precisa fazer a sua lição de casa, de fazer uma boa análise de números da sua empresa. Então, isso é muito importante, né? Você ter uma boa análise de números. Com essa análise de números, você cria um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É onde você está, aonde você quer chegar e como fazer para chegar até esse determinado objetivo. Ou seja, você tem uma rota, você tem um planejamento estratégico. E com esse planejamento estratégico, você parte para a capacitação da sua equipe, né? Então, Lazinho, como que a gente vende mesmo com a academia fechada? O processo que a gente fez nos nossos clientes foi humanizar o processo. Ou seja, se aproximar do nosso cliente cada vez mais, humanizando essa relação com o nosso cliente, antes de pensar em vender. Então, a coisa que eu sugeri aos meus clientes é não pense em vender direto. Não adianta você chegar aqui hoje querendo ligar para a pessoa amanhã para ela comprar de você. Dificilmente ela vai comprar de você se você fizer isso. Primeiro, você tem que ganhar autoridade para poder vender para a pessoa. Então, é muito importante que você ganhe autoridade. Então, o que é ganhar autoridade? Primeiro, você se aproxima do seu cliente, se faz presente no nosso cliente, e assim que você se fizer presente no nosso cliente, você ganha autoridade. Você ganha... O que é autoridade? Você ganha autorização para poder vender. Ou seja, esse cliente acaba querendo comprar de você, mesmo que você não queira. Olha que coisa interessante que eu estou falando. O cliente acaba querendo comprar de você, mesmo que você não queira vender. Falo isso porque quando a gente começou com esse trabalho, logo que estourou essa pandemia, né? Quando a gente começou com esse trabalho de se aproximar do cliente, de fazer coisas personalizadas para o cliente, de trabalhar não de uma forma em efeito manada, mas sim de uma forma mais próxima do nosso cliente, cuidando dele como pessoa,
Nós começamos a receber nas nossas academias direct, ou começamos a receber no WhatsApp, e o cliente falando assim, eu quero pagar, eu acho justo pagar, porque vocês estão cuidando de mim. Então, eu quero pagar, né? Então, eu acho que é justo vocês receberem, porque vocês estão cuidando de mim. E o que eu vi nas academias, na maior parte das academias, e tenho visto muito aí no Nordeste, as academias abandonarem o cliente. Simplesmente fazerem uma live e achar que essa live é aproximar com o cliente. Então, é muito importante, quando eu falo se aproximar, realmente entrar em contato um por um dos nossos alunos. É saber como criar relacionamento, né, Lazinho? Exatamente, que a gente chama de CRM, né, que é a gestão do relacionamento com o nosso cliente. Sim. Então, é fundamental nesse momento essa gestão do relacionamento com o nosso cliente, né? Uhum. Então, é muito importante que nós possamos, né, gerar essa relação com o nosso cliente. Sem gerar essa relação com o nosso cliente, gente, a gente não tem como vender, né? Então, sem gerar essa relação com o nosso cliente, não tem como a gente vender. Então, é fundamental a gente poder primeiro gerar uma relação com o nosso cliente, que o nosso cliente perceba valor na nossa casa. Então, é muito importante que ele fale assim, poxa vida, academia X, personal Y, está cuidando de mim. Então, eu também mereço cuidar deles. Eu também mereço. Porque, como eu falei para vocês, as pessoas não são que elas estão sem dinheiro. Agora, elas estão dando prioridade aonde elas vão colocar o dinheiro. Antes, o dinheiro estava abundante. Então, elas soltavam dinheiro meio que cegamente. Hoje, as pessoas têm que dar valor de onde que elas vão colocar o dinheiro. Então, você precisa dar valor para o seu cliente para que o seu cliente sinta que ele está investindo no lugar certo, que realmente está valendo a pena ele colocar valor na sua empresa. Então, quando você começa a criar essa aproximação com ele, quando você começa a criar esse cuidado com o seu cliente, você passa a ganhar esse valor e, com isso, você passa a ganhar autoridade para que você possa estar gerando resultado. Então, esse é o segundo passo. Eu falei o primeiro passo da gente cuidar dos números, o segundo passo é a gente cuidar do CRM. Ou seja, com o CRM você tem resultado. Um colega colocou aqui se o marketing é importante nesse momento. O marketing é importante em qualquer momento, porque o cliente, obviamente, ele está afastado da nossa empresa, do nosso dia a dia. Mas mais do que fazer marketing, né, você tem uma relação, tenho certeza que você personal, ou você dono de academia, você já tem uma relação com um determinado número de pessoas. O que você tem que fazer é aproveitar melhor essa relação. Ou seja, você personal já tem uma carteira de ex-alunos que foi seu personal. Verdade. Você, dono de academia, já tem uma carteira de alunos que já conhece o seu produto. O que você precisa fazer, mais do que se preocupar em cativar novos clientes, é você resgatar esses clientes que já conhecem o seu produto e que agora você vai resgatar eles entregando coisas novas para ele. Então, acredito que isso seja uma coisa muito importante. Então, em vez de gastar com marketing, em vez de gastar com rede social, em vez de gastar, né, tanto tempo quanto dinheiro com isso, mais importante nesse momento é você aproveitar aquele que já te conhece, que já faz parte da sua vida, aquele que já é. Então, personal. Eu tenho uma carteira de alunos que já foi meus alunos de personal. O que eu vou fazer? Eu vou exatamente cuidar deles nesse momento, me aproximar deles nesse momento, para que eu possa ganhar autoridade para poder vender para ele. Academia. Exatamente. Eu tenho aí vários ex-alunos, né? Eu tenho uma carteira de ex-alunos muito grande, que eu preciso criar uma relação com essa carteira de alunos, e depois que eu criar essa relação com a carteira de alunos, eu consigo vender para eles. Então, hoje eu falo, criem um CRM positivo, uma gestão de relacionamento com o seu cliente. E, mais uma vez, gente, não é livezinha que vai resolver isso. Ou seja, não é simplesmente postando uma aula, uma live que você vai fazer isso, né? Porque hoje até é uma coisa interessante, livezinha todo mundo posta, né? Todos os professores postam. Então, hoje para o cliente está fácil de escolher, eu estou gostando mais dessa aula desse cara na live, né? Eu estou gostando mais daquela aula daquele cara na live. Não, hoje isso não faz diferença. O que faz diferença é o contato, é você pegar o contato e saber, olha, como que você está?
Como que está a sua família? O que você está fazendo? O que a gente pode estar fazendo para estar te ajudando nesse momento? Vamos entender que aqui, eu não estou aqui só para cuidar do seu corpo, eu estou aqui para cuidar da sua cabeça. Verdade. Então, eu construí um processo aqui para cuidar da sua cabeça nesse momento. Né? Então, é uma coisa muito importante. Eu não construí um processo para estar cuidando de vocês. Eu construí um processo, não do corpo, mas sim da sua cabeça. Então, o departamento comercial tem que ter esse foco, né? Que obviamente está atrelado ao lado técnico também. Então, as academias têm que estar atrelando isso ao lado técnico também, produzindo essa união de procedimentos. Fora isso, quando a gente fala de comercial, é muito importante que o seu comercial, né, quem está ligando para o seu cliente, quem está conversando com o seu cliente, saiba o que falar. Não adianta só entrar em contato e falar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, hoje, nós temos aí vários treinamentos online disponíveis, nós temos aí várias coisas que estão disponíveis para o cliente, né, de uma forma gratuita, de várias empresas aí, falando sobre vendas, várias empresas. Quanto que a sua equipe tem gasto de tempo estudando nesse momento? O quanto que a sua equipe comercial tem gasto de tempo, né, querendo crescer nesse momento? Eu tenho visto um monte de gente que está ficando maluca em casa, vendo um monte de besteira, só morte, 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 e morte, e fecha e abre comércio, e fecha e abre comércio. Quanto que a sua equipe... Só as notícias negativas. Exatamente. Aí eu pergunto, quanto que a sua equipe está gastando tempo estudando, se profissionalizando, né? E uma dica simples, cara, olha, vamos fazer assim, ó, essa semana vocês vão ler tais livros, vão assistir tais vídeos, e no final dessa semana a gente vai estar conversando sobre isso. Então, essa semana a gente tem essa meta de ler tais livros, de assistir tais cursos, e no final dessa semana a gente vai estar conversando sobre isso. Coisinha simples, né? Que não custa nada, né? Ah, mas Lazinho, eu estou sem dinheiro, tô aqui vendendo o almoço para pagar a janta, e aí você está falando em treinamento. Não, tem um monte de treinamento gratuito hoje no mercado, tem um monte de livro gratuito hoje no mercado, tem um monte de coisa que assim não é desculpa você falar que você está sem dinheiro. Desculpa é que você não está querendo fazer a coisa acontecer, né? Desculpa é você estar com aquele pensamento que assim, as coisas estão difíceis, não vai dar certo, tá todo mundo contra mim, esse governo não presta, essa vida não presta, esses políticos não prestam. Gente, a gente não pode depender de político, de governo, a gente não pode depender disso. A gente tem que depender das nossas ações, da forma com que a gente pensa. Então, se a gente pensa já negativo, se a gente já começa falando negativo, não vai dar certo, tá difícil. Óbvio que quanto mais você pensa não vai dar certo, quanto mais você pensa que está difícil, mais vai estar difícil. É uma coisa interessante, porque nós temos uma consultoria e às vezes a pessoa me contrata, a pessoa paga para mim, aí eu vou falar para a pessoa assim, olha, você tem que fazer isso, mastigado, eu vou tudo mastigadinho para ela do que ela tem que fazer. E ela já começa assim, nossa, Lazinho, vai ser difícil. Puxa, agora tá complicado, né? No meio dessa pandemia, você tá me propondo isso e tal, né? A pessoa já me contratou, já me pagou, e aí eu vou falar alguma coisa para ela, ela já começa assim, fala, cara, para a reunião, tá? Porque se você começa desde o início a falar que já tá difícil, né? Se você começa desde o início a falar que não vai dar certo, realmente não vai. Nem ele acredita nele, né? Exatamente. E não vai dar, não porque o processo é ineficiente. Não vai dar porque você está acreditando que não vai dar. Por isso que eu falei que, Lazinha, mas você está falando, é bonito falar, o duro é fazer. Por isso que eu falo sempre, não acredito em nada do que eu falo. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu estou falando aqui, se dá certo, entre em contato com os meus clientes, porque, graças a Deus, quem fala por mim são os meus clientes. Até é engraçado que a maior parte dos meus clientes, quando vão começar comigo, falam, para começar, você vai ligar para alguns clientes meus para saber o que a gente faz nas academias, para você escutar deles, para saber qual é o resultado da parte deles, né? Porque esse é um ponto muito importante, você ter resultado da parte deles, né? Então, acho que esse é fundamental, porque você acreditar que hoje, né, você entender, não é nem acreditar, mas você entender que até o dia 18 de março os clientes eram e agora o seu cliente já é outro, ou seja, ele está com outra cabeça, está com outro pensamento,
Isso é o primeiro passo para você sair dessa inércia que você está. Então, se você não sair dessa inércia que você está, se você não entender que você precisa fazer coisas diferentes, você vai ter resultados horríveis. Então, é fundamental você hoje entender, de fato, que o seu cliente mudou. Se você não mudar, você vai quebrar. É fato isso. Não adianta você achar que você vai abrir a sua empresa, que você vai voltar para a sua vida como profissional e que os clientes vão voltar normalmente. Porque eu tenho escutado muito assim, eu tenho cliente me ligando, Lazinho, querendo voltar. Os clientes estão loucos para voltar, querendo voltar. Gente, esse cliente não deixa se enganar por esse cara, não. Esse cara aí é aquele cara fitness, que é aquele cara que tá louco para voltar mesmo, que é 10% dos seus alunos. 10% dos seus alunos são aqueles que são apaixonados por treinar, que estão malucos em casa, preso em casa. Então, esses caras são malucos. Esses caras não são o seu cliente de fato. O seu cliente de fato é aquele que não gosta de treinar, que é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não gosta de treinar. Então, esses caras já não gostam de treinar. Com medo, então, é uma grande desculpa para ele não treinar. Se você não fizer coisas diferentes, esse cara não vai voltar para a sua empresa. Então, você precisa entender que você precisa reabrir, você precisa retomar o seu negócio de uma forma diferente. Se você não retomar o seu negócio de uma forma diferente, eu costumo dizer para todos os donos de academia, para todos os personagens, que é como se você estivesse reinaugurando o seu negócio. Você precisa entender que você vai reinaugurar. E você tem uma oportunidade aqui, que é a oportunidade de reinaugurar com uma cabeça diferente. Reinaugurar com processos diferentes. Reinaugurar com uma prospecção diferente. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Por exemplo, vamos falar aqui de CREF. As pessoas têm preconceito com o próprio CREF. Não, o CREF ele quer a minha mensalidade e tal, não sei o quê. Quando o CREF, por exemplo, está trazendo alguém para estar dando instrução para o pessoal, né? As pessoas acham que aquilo ali não existe, né? Não é real aquilo ali. Não vale a pena. Né? Exatamente. Então, a ideia é que todo mundo mude, né? Todos os segmentos têm que mudar a cabeça, a forma de pensar hoje, né? Porque para a gente poder atingir um número maior de pessoas daqui para frente, que é o que a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Não adianta... Vamos pensar profissional de educação física, vamos pensar na gestão em vendas, é a mesma coisa que na área técnica. E eu aprendi na faculdade, apesar de não exercer a função de educador físico hoje, mas eu aprendi na faculdade que para você gerar resultados diferentes no nosso cliente, você precisa propor sempre treinamentos diferentes. Se você gerar o mesmo tipo de treinamento, você vai dar estafa muscular e não vai ter resultado. Aquilo ali não vai sair do lugar, o cliente não evolui. Né? Então, foi isso que eu aprendi lá atrás, na educação física, que eu acredito que não deve ter mudado esse conceito. Até hoje deve ser isso. Né? Ou seja, para você ter resultados diferentes... As readaptações e progressões, né, de treinamento. Exatamente. Na gestão é a mesma coisa. Se você quer ter resultados diferentes na gestão, você vai ter que fazer coisas diferentes. Então, você só vai conseguir gerar resultados diferentes, né, se você fizer coisas diferentes. Então, isso é muito importante. E tem poucas pessoas pensando desse jeito. A maior parte das pessoas só estão no muro das lamentações, só estão se lamentando. Né? A maior parte das pessoas estão só chorando, querendo reabrir o negócio, que o governo não reabre, e aí critica que o governo não reabre. E eu falo, meu amigo, se você está criticando que o governo não reabre e você não se preparou para estar diferente, porque as pessoas acham que diferente é ter álcool gel, é ter espaçamento maior nos aparelhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o importante é você entender que álcool gel, isso aí é norma da saúde. O mais importante nesse momento é você entender que você tem que criar ferramentas novas. É muito importante que você crie ferramentas novas. E a ferramenta nova, para mim, na minha percepção, que é o grande pecado de vou dizer aqui um número aqui sem exagerar, 99% das academias, está na área de vendas. Porque a área técnica, cada professor se empenha da sua forma. Eu não quero dizer aqui que o professor X é melhor do que o professor Y.
Cada professor, tem aluno que gosta mais do professor X, tem gente que gosta mais do professor Y, né? Não tem essa discussão. Agora, a maior parte das empresas peca nas vendas. Tem academia que até hoje, quem vende é o professor. E aqui eu não estou desprezando o professor. Pelo amor de Deus, eu acho que se o professor fosse vendedor, ele iria vender muito. Mas o problema é que ele faz a venda, ele faz o atendimento para o aluno, ele faz tudo. E aí a gente sabe que todo mundo que faz tudo não faz nada. Aí você fala assim, Lazinho, mas vendas, ter que contratar alguém para vender para mim, isso sai caro. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, venda, a consultora de venda, ela se paga. Né? A própria consultora de vendas, ela se paga. Ela paga o salário dela. O que acontece na maior parte das vezes é que as academias, elas têm... As academias, eu vejo até personal falando isso. Não vou colocar ninguém para vender para mim. Aquela menina fica no WhatsApp o dia inteiro, fica no Facebook o dia inteiro, ela não faz nada. Será que ela não faz nada? Ou será que é você que não cobra corretamente dela? Será que é você que não instrui corretamente ela? Que você que não ensina corretamente aquilo que você quer? Porque simplesmente contratar alguém e colocar ela lá não vai resolver nada. É melhor você deixar uma samambaia lá que vai dar o mesmo resultado. Você tem que contratar as pessoas e ensinar as pessoas como vende, o que fazer para prospectar, o que fazer para gerar relação com o seu cliente, o que fazer para aproveitar a sua carteira de ex-alunos, o que fazer para você gerar resultado. Então é muito importante. Isso, é gestão. É muito importante, né, que isso aconteça. Se isso não acontecer, realmente, se a gente estiver preocupado em, olha, só vou cortar gasto, vou cortar aqui R$100 aqui, R$200 ali, só corto o gasto. Só vou cortando gasto e a minha preocupação, minha cabeça só está voltada em cortar gasto. Você vai crescer quando na vida se a sua cabeça é só cortar? Porque se a sua cabeça é só cortar, você vai cortar o seu pescoço. Né? Se a sua cabeça é só cortar, você vai acabar cortando o seu pescoço. Né? Então, a sua cabeça tem que estar sempre em prosperar. Né? Claro que você tem que cuidar para você não gastar a torta e direita e sair gastando de uma forma ruim. Mas a sua cabeça tem que estar em prosperar. Como gerar novos negócios para poder pagar suas contas. Para você poder não só pagar suas contas. Porque eu vejo a maior parte da nossa área de educação física, isso mesmo antes da pandemia, e agora só está se agravando isso, que a maior parte das pessoas, elas não pensam em prosperar, elas pensam em sobreviver. E eu não acredito que o nosso mercado merece sobreviver. Eu não acredito que um mercado que acorda tão cedo, 5 horas da manhã, né, e vai dormir meia-noite, merece apenas sobreviver. Merece estar só preocupado com as taxas que ele está pagando, merece só estar preocupado com essas coisas. O cara tem que estar preocupado em prosperar, e não em, poxa, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ele tem que estar preocupado em prosperar e gerar dinheiro, e gerar resultado. Exatamente. Até porque a nossa classe é extremamente desvalorizada, e a gente tem que entender isso, exatamente por essa ausência de profissionalismo. A nossa classe, ela é exatamente afetada por exatamente essa ausência de profissionalismo no departamento comercial, seja do personal, seja do dono da academia. Seja do dono da academia, exatamente. Isso afeta o nosso setor. Né? O que afeta o nosso setor não é o CREF, não é o governo X, não é o governo Y, não. O que afeta o nosso setor é exatamente a ausência da capacidade que a gente tem de vendas. Essa ausência da capacidade que a gente tem de vendas e de gestão faz, infelizmente, a gente não prosperar. Então, é muito importante que a gente tenha essa colocação, que a gente entenda, tá? Que a gente precisa, a nossa classe merece ser muito mais valorizada. Só que a gente precisa entender aonde vai ser valorizado. Não é o CREF que vai valorizar, não é o governo que vai valorizar, não é a prefeitura que vai valorizar, não é o vereador, não é o deputado que vai valorizar. Quem vai valorizar somos nós mesmos, porque quem sabe valorizar é cada um. Eu sei o quanto o meu valor. E eu preciso saber o meu valor, mas eu preciso vender isso para as pessoas. Eu preciso saber vender o meu valor para as pessoas.
Então, se eu acredito que a minha empresa vale R$ 100, eu não vou cobrar 50. O problema é que a maior parte das academias acredita que o seu negócio vale 100 e cobra 50. Por que cobra 50? Porque não sabe vender. Aí o que ela faz? Ela joga o preço lá embaixo para poder vender pelo preço, não pelo valor. Então é muito importante que você, profissional, entenda que a valorização não começa nos outros. A valorização começa dentro de nós. Se a gente não se valorizar, a gente não vai conseguir gerar resultado. Porque muita gente critica, o dono de academia paga pouco, a função paga pouco. Paga pouco se você permitir que pague pouco. Se você não souber se vender, se você não souber gerar resultado. Agora, eu não conheço ou desconheço, até pode ter, mas eu não faz parte do meu ciclo de relacionamento, pessoas que você gera muito valor e sabe vender esse valor, que não sabe valorizar as pessoas. Então, acho que esse é muito importante, né? A gente está trabalhando com isso, está trabalhando com essa valorização do nosso trabalho, mas através de uma reinvenção. Eu falo hoje que assim, é muito importante que as pessoas hoje te considerem um louco, né? Então, acredito que hoje é muito importante que as pessoas te considerem um louco. O que é te considerar um louco? É você estar fazendo coisas diferentes do que os outros fazem. Porque toda vez que você faz uma coisa diferente que os outros fazem, você é considerado um louco. Você, por exemplo, está trazendo aqui um profissional de vendas para falar aqui para o pessoal de educação física. Pode ser, alguns podem falar assim, nossa, mas para que é o CREF? O que tem a ver o CREF com vendas e trazer? Você, na verdade, está procurando mostrar que o CREF está tentando ajudar para quem está tirando alguma coisa dessa live. Eu acredito que alguma coisa pode ser produtiva. Que o CREF não quer tirar o dinheiro só das pessoas, ele quer fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. Né? E isso é ser chamado de louco por alguns. É você sair da caixinha. É você fazer coisas diferentes para você sair da caixinha. Até porque os grandes gênios da humanidade foram aqueles que foram considerados loucos. Os grandes gênios da humanidade foram aqueles que foram considerados loucos. Os grandes gênios da humanidade foram aqueles que... então vamos pegar lá o Walt Disney, né, que criou o Império Disney. Na sua época, ele era considerado um maluco. Né? Steve Jobs, vamos pegar agora mais recente, Steve Jobs. Steve Jobs foi considerado maluco por muita gente. Agora, o maluco da vez é um carinha chamado Elon Musk. Elon Musk simplesmente é o dono da Tesla, dono da SpaceX, que simplesmente esse cara acordou um dia falando, eu vou terceirizar a NASA nos Estados Unidos. E agora, no mês passado, nesse mês, não sei qual a data, ele levou um astronauta para o espaço de uma forma terceirizada. Olha que coisa. E hoje ele é considerado um maluco. Elon Musk, um bilionário, é considerado um maluco. Então, você, professor, você, personal, você, dono de academia, você hoje precisa ser considerado um maluco. Precisa estar fazendo coisas diferentes. Porque quando você faz coisas diferentes, tá? Você sai na frente, porque hoje a ideia é exatamente fazer coisas diferentes. É você poder inovar. Perfeito. E a inovação, na verdade, como uma coisa nova, por muitos são considerados maluco. Muitos consideram você maluco por você estar inovando, por você estar fazendo uma coisa nova. Né? Exatamente. Então, é muito importante você hoje entender que o resultado está na sua mão. O resultado durante a pandemia e pós-pandemia está na sua mão. Desde que você entenda que você precisa criar ferramentas que estejam na sua mão. Não dependa, gente, o governo vai dar isenção de tal coisa, a prefeitura vai dar isenção de tal coisa, o CREF vai dar isenção de tal coisa. Não dependa dos outros. Dependa única e exclusivamente de você. Dependa da sua capacidade. E todos nós temos capacidade. Desde que realmente a gente entenda o que a gente pode estar fazendo. E a gente tem um monte de coisa para fazer. A gente tem um monte de gente que tem uma carteira de clientes enorme. Por exemplo, quando eu vou numa academia, eu pergunto assim, quantos ex-alunos você tem? Você fala, a academia tem 5 anos. Tenho 5.000 ex-alunos. Gente, são 5.000 potenciais clientes que você tem. Potenciais clientes, exatamente. Né? Personal. Quantos personagens você já teve?
na média aí nesses últimos anos, na média eu tenho... Hoje eu estou só com 3, Lazinha, eu estou fracassado, só estou com 3. Mas quantos personagens você já teve? Ah, eu já tive personal, poxa, nesses últimos 5 anos eu já tive, olha, fazendo a conta aqui, uns 80 personagens. Gente, vocês têm 80 pessoas para prospectar. Se vocês conseguirem 10% dessas 80 para retornar com você, são mais 8 clientes a mais que você vai ter na sua mão. Como que a gente pode chorar se a gente tem capacidade, desde que a gente vá atrás? O que não dá é assim, eu vou estar na academia e vou estar esperando o cliente chegar para mim poder vender o personal. Não, você não pode ter essa cabeça nesse momento. Não dá para você ficar na academia esperando, achando que você vai ter cliente e vai chegar amanhã cliente para comprar de você na academia. Se você está com esse pensamento personal, você realmente vai ter problema. Agora, se você olhar e falar assim, pô, peraí, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso pegar aqui de diferente? Eu vou falar o seguinte, pô, vou pegar toda a minha carteira de clientes, vou pegar minha carteira inteira de clientes e vou ligar para saber como que eles estão. Começo por aí. Vou ligar para cada um deles para saber como que eles estão. Aquele cliente que foi meu cliente em 2016, eu vou ligar para ele agora e vou falar, cara, como que você está? Como que você está vivendo esse momento? E aí, o que você tem feito? Você tem treinado? Pô, posso te mandar um treino para você poder treinar? Não, cara, estou aqui para te ajudar. Quero te mandar um treino para você poder treinar. Faço questão de te mandar um treino, né, para você poder treinar. Legal. Você está com tempo hoje, profissional. Então, dá para você mandar esse treino para o cara. Se mostra presente na vida desse cara. E a hora que tiver uma oportunidade, você vai lá e vende. A hora que tiver uma oportunidade, você vai lá e vende. A gente está faltando 10 minutos aí para encerrar nossa live. Assim, muito bom para mim você falar o tempo inteiro, até o último segundinho, porque, assim, mas exatamente, o nosso segmento meio que se desesperou no início, na nossa profissão, que muitas vezes não tem e não busca o conhecimento de gestão. Não estou generalizando, né? Muitos profissionais saem na frente e aí, assim, vem esclarecimentos e vem pontos que são tão simples e tão essenciais, mas que no desespero muitos não conseguem pensar além da caixa, né? Sair da caixa. E aí, assim, a gente vem com esse novo normal e vem com 4 opções de trabalho e treinamento para o profissional de educação física e para intervenção na academia. Porque se voltar agora, vai ter número reduzido, vão ter normas de biossegurança que precisam ser atendidas e tal. Então, assim, como personal, por exemplo, eu vou realmente poder atender todos os meus clientes na academia ou a academia vai dar preferência aos clientes da carteira deles para estarem lá, aquela carteira fixa? Porque aí, eu estando com o meu cliente, o meu amigo que também é personal, então são mais pessoas dentro da academia. Então, assim, começou a pensar nisso, né? Porque aí o trabalho ele vai ter que começar a acontecer. O personal ou o treinamento com a academia ao ar livre, na casa do cliente, na academia, que vai ser bem restrito, que não vai conseguir atender todo mundo, ou o próprio treinamento online. Então, de que forma, né? Isso precisa ser começar a repensar nesses contextos para essa volta, esse novo normal, e explorar o que pode ser feito hoje. Quem já abriu academia, ok. Quem não abriu ainda, quem está abrindo os espaços públicos. Se o cliente permite que você vá até a casa. Então, assim, começar, inclusive, os próprios empreendedores, as academias, começarem a pensar nessas possibilidades, né? Sem dúvida, na verdade, assim, eu falo que nesse momento é importante a gente expandir a nossa empresa. Então, a gente expande o território da nossa empresa. Antes, o território estava dentro de um salão, estava dentro de uma sala de musculação. Agora, você tem que pensar na sua empresa como um território expandido, que vai até a casa da pessoa, né? Sair das paredes. Sair das paredes. E principalmente, né, o que eu tenho falado bastante, é mostrar para o nosso cliente, mostrar para o nosso prospect que a atividade física não é o nosso fim. A atividade física é apenas o nosso meio, né? Perfeito. Então, a atividade física não é o nosso fim. O mais importante do nosso processo não é a atividade física. O mais importante do nosso processo é a gente cuidar da pessoa como um todo. Então, quando a gente consegue cuidar da pessoa como um todo, né, isso passa a ser bastante interessante, bastante viável para que a gente possa ter resultado. Perfeito. Deixa eu ver aqui, que tem alguns comentários. Eu vou ler os comentários, vou ver as perguntas.
falando sobre a questão de conhecimento, né? A professora Rosângela Albuquerque, a nossa chefe de fiscalização, que está aqui com a gente. Acredito que investir no conhecimento e em novas formas de trabalhar diante da dificuldade, que é o que é básico, né? E entender que conhecimento leva tudo adiante. Eu costumo dizer, se você me permite, eu costumo dizer que assim, o personal ou o dono, vamos pegar o dono de academia, ele gasta 10 mil reais numa esteira. E quando ele coloca uma esteira lá, não traz resultado nenhum para ele. E ele se nega a gastar 500 reais, R$ 1.000 em treinamento. Muitas vezes ele se nega a gastar R$ 1.000 em profissionalizar a sua equipe comercial, por exemplo. Ele se nega a gastar R$ 2.000 em profissionalizar. E o que de fato pesa no resultado? O que pesa no resultado é uma esteira a mais na minha empresa, ou o que pesa no meu resultado, que vai fazer diferença de fato, é um comportamento diferente da minha equipe, é um treinamento diferente, é uma capacitação diferente. É isso que eu sempre convido as pessoas a pensarem, né? Perfeito. A Denise fez uma pergunta, mas acho que essa pergunta foi respondida durante a live, né? Ele coloca assim: dê a fórmula de como se manter pagando aluguéis caros de espaços, como manter as máquinas caras, como comer, manter a família com zero renda. Então, eu acho que todas essas palavras, né, que foram faladas, assim, saindo do negativismo e começando a pensar além das paredes da academia, além da caixa, na possibilidade de virar esse jogo, né? Eu responderia com uma palavra: a gente precisa vender. E para a gente vender, a gente precisa saber o que vender, como vender e para quem vender, né? Então, eu não posso considerar que eu vou ter renda zero. Acho que quem considera que é renda zero é quem se entregou. Quem se entregou e falou assim: eu não vou ter renda nenhuma. Então, beleza, se você se entregou e falou que não vai ter renda nenhuma, realmente você não vai ter renda nenhuma. Agora, eu vejo vários profissionais e várias academias que falaram: não, eu não vou permitir ficar 3 meses sem renda nenhuma. Eu vou fazer coisas diferentes para poder vender. E, graças a Deus, tem tido resultado e tem realmente gerado resultado e tem conseguido colocar o pão em casa, tem conseguido pagar suas contas, exatamente podendo vender. Que acho que esse é um ponto fora. Agora, não vender no formato convencional, óbvio, formato comercial, convencional, esperando o aluno chegar ou esperando o cliente chegar para vender personal, realmente não tem mais como, porque o mundo mudou. Mas se a gente fizer coisas diferentes, eu tenho certeza que você vai conseguir vender e vai conseguir gerar resultado. Perfeito. Tem mais só uma pergunta, é a questão de anuidade. Eu vou responder aqui para o profissional que perguntou sobre a questão de isenção de anuidade. Em relação a isso, você pode entrar no site do próprio CREF12 ou então dar um direct lá para a gente, mas a anuidade vai ser mantida, o desconto da anuidade vai ser mantido por enquanto, até que tudo se adapte, mas aí começa a vender, que você não vai ter dificuldade de pagar a sua anuidade, né? E, assim, outros comentários, mas reafirmando as suas falas, Lazinho. E aí eu queria aproveitar, nós temos mais 2 minutos, para você falar um pouco da sua consultoria, deixar teu contato para esses profissionais que querem alavancar aí, ter essa oportunidade de ter você ajudando, dando essa assessoria. Legal. Fala um pouquinho aí Na verdade, a gente está super aberto. Aliás, coloco aqui para o CREF novas lives que vocês queiram fazer. Quanto mais a gente puder ajudar esse nosso mercado, né, eu tenho feito para vários CREFs no Brasil inteiro. E a ideia, na verdade, como eu sou da área, eu quero ver essa área prosperar. Eu não quero ver essa área sobreviver. Eu quero ver essa área prosperar. Então, acho que a nossa missão é compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Então, se a gente puder ajudar a compartilhar, isso é muito importante. Quero me colocar a par aqui. Quem quiser, gente, é só entrar no nosso site, tá? No nosso site, no nosso Instagram aqui, manda um direct para mim. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser bater um papo comigo, não a respeito da consultoria, mas quiser uma dica de vendas, quiser saber alguma coisa, manda lá um direct para mim que eu faço questão de responder para vocês. Perfeito. Tá? É só entrar lá, gap.gf, manda, quero bater um papo, Lazinho, fala assim, eu faço questão de marcar um horário para conversar com você. Só você entrar no nosso Instagram, lá no gap.gf, tá bom? Entra lá no nosso Instagram, tá? Manda lá um direct que eu vou fazer questão de agendar com você um bate-papo, porque a nossa missão hoje, acima de consultoria ou qualquer outra coisa, é ajudar esse mercado a melhorar o resultado. Então, quem quiser, eu me disponho, sem nenhum tipo de custo, nada,
entra lá, manda uma mensagem para mim, que eu vou fazer questão, tá? De ter um bate-papo com você, de poder... Vai cair a nossa live, mas aí eu vou reiniciar novamente para a gente poder encerrar enquanto eu salvo essa daqui. Vocês esperem. Oi, gente. Entra aí, Lazinho. Vamos dar tchau ao pessoal. Oi, oi, oi. Bom, gente. Deixa eu ver se o Lazinho vai voltar aqui com a gente, que aí eu vou convidar ele para entrar. Foi tão bom que a gente nem viu o tempo passar, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se ele volta. A nossa live vai ficar salva lá no IGTV, se vocês quiserem rever ou pedir para... Chegou. Ou pedir para passar para alguém... Voltamos para concluir. Voltamos. Pronto. Eu acho que você estava falando alguma coisa aí para o pessoal entrar em contato com a GAP. Isso, a academia, que quiser aí, todo mundo que quiser algum contato, quiser entender como que as academias em outros lugares que voltaram, como voltaram, me manda uma mensagem lá no direct que eu vou fazer questão de estar passando para vocês qual o formato ideal do retorno, no lado comercial, tá? Independente da consultoria, não, quero ajudar esse mercado, aquilo que eu puder contribuir com o mercado, eu estou aqui para ajudar, já que eu sou da área, então eu quero contribuir com o mercado para poder esse mercado sair fortalecido. E como eu falei, a nossa missão é não pensar em sobreviver. Nossa missão é, de fato, pensar em prosperar. E a gente está aqui exatamente para pensar em prosperar, em gerar mais resultado e é isso. Bom, quero dar parabéns aí ao CREF de Pernambuco por estar engajando o pessoal nessa jornada e, como falei mais uma vez, me colocar à disposição sempre para estar junto de vocês aí. Lazinho, nós que agradecemos, agradeço a sua disponibilidade em estar conosco hoje, em nome de toda a gestão, todos os conselheiros do CREF Pernambuco, dos profissionais do CREF que cá conosco estão registrados, né? Dizer que foi um super prazer conhecê-lo, né? O comercial que foi feito foi ótimo, vale super a pena, né? E abre a nossa mente, abre a nossa visão, tudo que você falou acerca das possibilidades da nossa profissão nesse momento, e a gente vê que é possível, né? É possível. Então, muito obrigada, né? Ainda estamos na noite de São João. O pessoal aqui de Pernambuco, do Nordeste, vão aproveitar e dançar mais um pouquinho do forró, só que dentro de casa, né? Como a gente diz. E é isso que eu tenho para hoje. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, uma ótima noite para nós. Para você também. Até mais. Estou saindo aqui. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Foi muito importante. Qualquer dúvida, vocês podem ir no direct. A live mesmo, ela tá salva lá no nosso IGTV, tá bom? Assistam lá, tem outras lives salvas. A live de hoje foi maravilhosa, abriu muito a mente para as pessoas em relação a essas questões. Dúvidas sobre anuidade estão lá, as academias ainda não estão abertas, nós ainda não temos previsão. Assim que tivermos, tenho certeza que nós vamos passar para vocês, tá certo? Nós estamos correndo, lutando para isso, entendendo a necessidade. Nós vamos começar a pensar fora da caixa, pensar em todas as possibilidades, ok? E o que vocês precisarem, nós estaremos à disposição. Boa noite para todos, bom São João, aproveitem o resto da noite, bota um forrozinho aí e vai aproveitar. Até mais.